Vamos continuar o nosso estudo da subestrutura ótima do problema do conjunto independente de peso máximo em grafos que são caminhos. Lembrando vocês, voltei aqui um slide para a gente saber de onde a gente está partindo, né? A gente está supondo que a gente tem uma solução ótima S, a gente imagina que a gente tem uma solução ótima S para um grafo caminho G genérico, que tem n vértices, e a gente está olhando para o último vértice V de n e se perguntando, ele está ou não nessa solução ótima? Para tentar entender como que a solução ótima para o grafo G pode ser descrita em função ali da solução ótima de grafos menores. E a gente estava analisando os casos, a gente já falou do caso 1, que é quando V não pertence a S, e agora a gente vai falar do caso 2, que é quando V de n, melhor dizendo, é quando V de n pertence a S. Então vamos falar desse caso aqui. E eu vou começar aqui enfeitando um pouquinho o nosso gráfico. Esse aqui é o V de n. Eu já vou destacar que esse aqui é o V de n-1, que isso vai ser útil para a gente. E por que que eu estou preocupado com esse penúltimo vértice, não só com o último agora, né? Porque olha só, se eu digo que V de n vai fazer parte da solução, agora ele faz parte da solução, essa aresta aqui indica um conflito inequívoco com o penúltimo vértice, que não pode fazer parte da solução. Esse vértice está vetado, esse aí certamente não faz parte da solução ótima, porque a solução ótima, S, não só ela é a melhor, mas ela é uma solução viável. Ela tem que ela ter o melhor peso possível, né, o melhor custo, o maior valor da soma dos pesos dos seus vértices é secundário. A primeira coisa que ela tem que ser é uma solução válida, uma solução que não tem conflitos, portanto ela não pode ter dois vértices adjacentes. Se estamos no caso em que V de n está em S, está na nossa solução, nós não podemos ter V de n-1. E daí, pegando o laranjinha, a gente vai olhar aqui e definir esse subgrafo aqui, que eu vou chamar de G duas linhas. E completando aqui, então, o raciocínio, nesse caso, como eu argumentei, V de n-1 não pode estar em S. E daí a gente vai definir esse G duas linhas como sendo G menos V de n e V de n-1. Tá? De novo, como eu já falei, isso é um tanto de abuso de notação. O que eu estou dizendo aqui é que eu estou tirando V de n e V de n-1 do conjunto de vértices do grafo G e estou removendo também todas as arestas que têm pelo menos uma ponta nesses vértices. Tá? Sobrando ali o G duas linhas, como indica a nossa figura. Tá? Além disso, além de estar definindo esse G duas linhas que não tem V de n e V de n-1, eu vou definir um outro conjuntinho aqui que eu vou chamar de S duas linhas, que vai ser o conjunto S sem o V de n. Notem o que eu estou fazendo aqui. De novo, aquele exercício de imaginação. Imagina que S é esse conjunto que corresponde a uma solução ótima para o grafo G. Estamos analisando o caso 2, em que V de n está nesse conjunto. E, portanto, V de n-1 não está, como a gente já argumentou, porque não pode ter conflito. Quando eu pego esse conjunto S, tiro V de n, não quer dizer que em S duas linhas não tem nem V de n, porque eu tirei, nem V de n-1, porque ele não podia estar lá. Portanto, só podem ter vértices dentre os n-2 primeiros, que vai de 1 até n-2, certo? Ou seja, só podem ter vértices de G duas linhas. Quer dizer, S duas linhas é uma solução do G duas linhas. É uma solução para esse gráfico que eu acabei de definir. Por quê? Porque ele é um conjunto e a remoção do V de n não vai causar conflito, né? Remover vértice nunca vai causar conflito. Então ele é um conjunto independente. Um conjunto tal que nenhum par de vértices tem a aresta conectando eles. Nenhum par de vértices de S duas linhas é adjacente, já que nenhum era do S. Mas não para por aí. Né? A nossa afirmação é mais bold do que isso, ela é mais forte do que isso. A gente vai afirmar, a exemplo do que aconteceu no caso anterior, que S duas linhas é uma solução ótima do G duas linhas. E de novo a gente vai provar por contradição. Como que a gente vai fazer essa contradição? É a mesma estrutura. Olha, suponha, né, já que é por contradição, eu vou supor que
tem um S estrela, que é solução de G duas linhas, com custo maior que S duas linhas. Notem o que a gente está fazendo, né? Eu quero mostrar que S duas linhas é uma solução ótima para o G duas linhas. Vou supor que não é o caso, que tem uma S estrela que é uma solução de G duas linhas com custo maior do que essa S duas linhas que eu construí, e chegar num absurdo. Chegando num absurdo, eu provo que não existe esse S estrela que eu comecei supondo. E, portanto, que seja melhor do que o S duas linhas e provo o meu ponto. Tá? Então, suponha que essa estrela é essa solução. O que eu vou fazer? Olha só. Como no caso anterior, deixa eu tentar dar a estrutura para vocês, em vez de ficar só um negócio maçante, né? Onde que eu vou buscar essa minha contradição? Isso não tem uma regra, cada prova é de um jeito, às vezes envolve tentativa e erro e tal, mas uma dica nesse caso. Eu sei que o S duas linhas foi construído a partir do S. É o S tirando o V de N. E o S, eu estou partindo do princípio que ela é uma solução ótima. Lembra? Todos esses casos aqui a gente está partindo da análise de casos todos, tanto caso 1 quanto 2, supondo que S é uma solução ótima para G. Então, qual vai ser a dica? Eu vou usar S duas linhas, fazer alguma coisa nela para construir uma solução para G que seja ainda melhor do que o S. E daí eu tenho uma contradição. Né? E é isso que eu vou fazer. Eu vou falar, olha, tá bom, então eu estou supondo que essa estrela é uma solução melhor para o G duas linhas do que o S duas linhas. Então, tome essa estrela unido com V de N. Eu não dei um nome para ela, mas considera esse conjunto, esse estrela unido com V de N. Tome isso e note que esse conjunto é uma solução para G. Por que esse conjunto é uma solução para G? Primeiro vamos pensar, né? Por que ele não seria? Ele não seria se ele for um conjunto que tem algum conflito, né? Que não é independente. Acontece que essa estrela só tem vértices de G duas linhas que é um grafo que não tem nem V de N-1, nem V de N. Mas o V de N, que foi quem eu adicionei aqui, através dessa união, né? Quem eu adicionei no S estrela, só é adjacente ao V de N-1. Como o V de N-1 não está em G duas linhas, ele não está em S duas linhas, em S estrela, perdão, ele não está em S estrela, então não tem como a adição do V de N ter criado um conflito. Tá? Então, com certeza, S estrela união V de N é uma solução para o grafo G. Além disso, a gente pode fazer a seguinte continha aqui, olha, como a gente tinha que essa estrela tinha um custo, um peso maior do que G duas linhas, né? Eu vou fazer a continha aqui para vocês, olha, como essa estrela, o peso dessa estrela era maior do que o peso de G duas linhas, que por sua vez é o peso de S menos o peso de Vn, né, porque é exatamente isso que é o S duas linhas, né? É isso que é o meu S duas linhas, é o S sem o V de N. Como a gente tinha isso, temos que essa solução S estrela união V de N ali, o peso de S estrela união V de N é igual, sem surpresas até aí, né, ao peso de S estrela mais o peso de V de N, que, usando essa desigualdade acima, é maior do que o peso de S menos o peso de V de N mais o peso de V de N, vai cortar, que é igual ao peso de S. O que a gente concluiu aqui? Eu vou pegar uma outra cor para destacar para vocês. A gente concluiu que, se for verdade que o S estrela, existe um S estrela que é melhor do que o S duas linhas, então o peso desse conjunto S estrela união V de N é maior, essa solução é melhor do que a solução S para o grafo G. Tá? O que é uma contradição. Aqui nós temos a nossa desejada contradição. Tá? Portanto, vou destacar aqui, S duas linhas aqui, construído dessa forma,
é sim ótima para o G duas linhas. É verdade que ela é ótima para o G duas linhas. Assim como no caso anterior, a gente afirmou que S, destacando ela também, é ótima em G'. Então note que com essa análise dos casos e as provas que a gente acabou de fazer, a gente conseguiu descrever como que uma solução ótima S para um grafo genérico se relaciona, como que a solução ótima S se relaciona com soluções para o grafo G', que tem um vértice a menos, e para o grafo G duas linhas, que tem dois vértices a menos. Vamos deixar isso mais claro aqui. Então vamos ver as primeiras consequências. Ainda não é o nosso algoritmo de programação dinâmica, tem mais um detalhezinho, mas esse é o principal, então vamos tratar aqui. Olha, de posse dessa subestrutura ótima, a gente consegue descrever aqui uma solução ótima para o nosso grafo G como a melhor entre duas soluções ótimas. Entre a solução ótima em G', que a gente está descrevendo aqui como sendo o grafo G menos V de N, né, que foi o caso 1 que a gente falou, olha, se V de N não faz parte da solução ótima, então a ótima do G é a ótima do G'. Então a gente está pegando aqui a melhor entre essa solução ótima em G', e a outra alternativa, que foi o caso 2 que nos deu, que é o caso em que V de N está lá. Então a gente vai comparar com a solução ótima em G duas linhas aqui, que é G menos V de N e V de N menos 1. Só que não é só isso, né, que acompanha, porque o caso 2 sugere que V de N esteja lá, né? Ele já afirma que V de N está. Então é o caso em que eu tenho V de N unido com essa solução ótima em G duas linhas. Tá? É isso que a solução ótima nos deu. Eu sei que quando a gente está desenvolvendo lá não fica tão óbvio, mas é isso que a gente acabou de provar. A gente acabou de mostrar que, olha, uma solução ótima para o grafo G, de duas uma, ou tem o V de N ou não tem. Se não tem, a solução ótima para G é a solução ótima de G'. É a nossa primeira afirmação aqui. Mas a gente não sabe, né? Então a gente tem que pegar a melhor entre os dois casos, quando a gente está analisando. A outra opção é que a solução ótima para G seja V de N unido com a solução ótima para o G duas linhas, que é o subgrafo que não tem os dois últimos vértices. Tá? Como a gente não sabe qual dos dois se aplica, a gente pode construir um algoritmo recursivo guiado por essa construção aqui. Então vamos fazer isso que as coisas ficam mais claras. Esse ainda não é o nosso algoritmo de programação dinâmica, ele é só um algoritmo recursivo que nasce diretamente da observação da subestrutura ótima. Então a gente tem o nosso grafo G igual a VE aqui, a gente tem os nossos pesos, e o que a gente faz aqui? A gente tem os casos bases para os quais eu vou deixar espaço aqui, e eu já explico para vocês por quê. Então eu vou deixar dois espacinhos aqui para os casos bases, mas vamos supor que não é caso base. Tá? Se não for caso base, o que eu faço no algoritmo recursivo? Eu falo para ele, olha, encontra a solução ótima para o G', né? Então vamos colocar aqui, olha, S' como sendo o valor, tá? Aqui eu estou usando como valor, um pouquinho de abuso na notação, mas só para facilitar o pseudocódigo, como sendo o valor da solução ótima em G', que a gente já falou ali em cima, que é nada mais é do que o G menos o V de N. Calcula também recursivamente a solução ótima do S duas linhas. Melhor dizendo, a solução ótima do G duas linhas, que eu vou chamar de S duas linhas ali. De novo, estou usando como valor nesse momento, que é o G menos V de N e V de N menos 1. De posse desses dois valores ali, do ótimo do subgráfico que não tem o último vértice e do ótimo do subgráfico que não tem os dois últimos vértices, eu vou devolver o máximo entre as duas opções. No caso 1, é simplesmente o valor S'. Essa é uma solução ótima. No caso do S duas linhas, é ele mais o peso do V de N. Né? Porque se eu tenho o V de N na solução, daí eu combino o peso do V de N com o melhor que eu posso fazer no grafo G duas linhas, né, que deu a solução ótima S duas linhas aqui para mim. Né? E daí, nesse caso, eu devolvo o melhor dos dois mundos para mim. Mas está faltando uma coisa ainda, os casos base. Né?
o que acontece? Quando eu vou olhar o caso base, eu tenho que olhar sempre para quem que eu estou olhando na minha chamada recursiva. E note que aqui, olha, G', eu estou olhando para um grafo que tem um vértice a menos. G2', eu estou olhando para um gráfico que tem os 2 últimos vértices a menos. Né? Então eu vou ter aqui os casos bases quando o grafo tem 1 ou 2 vértices. Tá? Porque daí de 3 para frente, mesmo que eu remover 1 ou 2 vértices, eu ainda caio em algum desses casos. Então vamos lá. Se V for igual a 1, se o nosso V aqui for igual a 1, o que eu faço? Eu mando devolver o peso do V1. Já que eu estou trabalhando tudo com peso aqui, eu mando devolver o peso do V1, que se eu só tenho um vértice, ele ser dependente significa ter uma aresta entre 2 vértices. Se eu só tenho um vértice, com certeza ele sozinho é um conjunto dependente, devolvo ele. No outro caso aqui, se V é igual a 2, aí eu não posso devolver os 2 vértices, porque eu tenho ainda ali 2 vizinhos nesse caminhozinho, então eu devolvo o melhor dos 2. Devolva o max entre o W de V1 e o W de V2. Tá legal? Isso aqui é um algoritmo recursivo. Eu já adianto para vocês que esse algoritmo está correto, mas ele leva tempo exponencial. Então, aquele momento de decepção, né? Poxa, estudamos essa subestrutura ótima, você falou que era super importante, mas não deu em nada, professor? Calma, já vamos conseguir um algoritmo melhor aqui, muito mais eficiente, mas esse algoritmo recursivo derivado diretamente aqui leva tempo exponencial no tamanho da entrada. Para vocês se convencerem disso, entenderem melhor por quê, tentem escrever, fica aqui o quiz, para vocês escreverem a recorrência de tempo dele. Tá? Notem que uma chamada recursiva, uma chamada dessa função para um gráfico com n vértices, desencadeia 2 outras, uma para um gráfico com n-1, outra para um gráfico com n-2. Tá? Então, cada chamada recursiva vai desencadear 2, mais um tanto de trabalho constante. Se vocês olharem aí, todos os trabalhos que a gente faz fora da chamada recursiva leva tempo constante, são só alguns condicionais, algumas atribuições. Né? No máximo uma função de max, que também leva tempo constante, dado que ela tem um número constante de atributos ali na entrada, de parâmetros na entrada. Tá? Mas fica a sugestão, a dica para simplificar, tá? Porque a gente só precisa de um limitante inferior aqui para mostrar que ele leva tempo exponencial. Vocês podem simplificar a recorrência. Tá? No caso, quando vocês estiverem fazendo a recorrência, vocês vão ver que vai ter 2 chamadas recursivas ali, para valores diferentes. Vocês podem simplificar pela menor delas, trabalhar com as duas sendo a menor, isso deixa mais fácil. E só uma curiosidade, que o tempo desse algoritmo cresce de modo parecido com os números de Fibonacci. Tá? Isso não é muito surpreendente, se fica o último comentário desse vídeo, porque se vocês observarem, uma chamada recursiva aqui para um grafo de tamanho n depende do valor da chamada recursiva para o grafo de tamanho n-1 e n-2. Né? O número de Fibonacci tem essa característica. Um número depende dos 2 anteriores. Né? Mas é só uma curiosidade. A gente vai usar no próximo vídeo a subestrutura ótima para obter um algoritmo de programação dinâmica de fato, eficiente e tal, e mostrar que esse trabalho de estudar a subestrutura ótima não foi em vão.